Fala galera do canal, aqui é a professora Cíntia Macedo do Instituto Federal de Bragança Paulista e eu estou aqui para falar da aula do tópico 2 sobre o modo de funcionamento do CNC da disciplina Laboratório de Manufatura Integrado do Técnico em Mecânica Integrada Ensino Médio. É isso aí, bora aos conteúdos! Você que não me conhece, está aqui primeira vez no canal, eu sou a professora Cíntia. Temos aqui a minha rede social e o e-mail para você se comunicar comigo, caso você tenha alguma dúvida. E também, se você quiser deixar algum comentário, coloque aqui nos comentários deste vídeo. Agenda desta aula, nós vamos ver as vantagens e desvantagens do CNC, modo de funcionamento do CNC, eixos e sentidos movimento, ponto zero. Nossa, que ponto zero é esse, né? Da máquina, peça, ferramenta. Vamos ver direitinho cada estratégia desse trem aí. E sistemas de coordenada absoluta e incremental. Vantagem do CNC. O que seria isso, né? CNC é tudo de bom? Será que é isso mesmo? Será que não, né? Muitas empresas usam o CNC como estratégia de produção. E com alguns requisitos, né? Ela precisa, sim, não, vai depender. Mas muitos que escolhem esse processo de controle numérico computacional, que é a sigla do CNC, é justamente para aumentar a produtividade, aumentar a possibilidade de simulação de usinagem, ou seja, antecipar um problema antes de ir para campo para propriamente usinar. Reduzir o custo em controle de qualidade, aumento da qualidade, isso quer dizer o quê? Para diminuir o retrabalho depois, né? Não precisar remanufaturar as peças produzidas, alta versatilidade de operações, redução do custo de fabricação por unidade produzida e produção mais rápida de protótipos e peças, justamente para atender essa versatilidade, essa demanda por tempo, né? Hoje, quem tem tempo tem um diferencial no mercado e o CNC traz essa vantagem de agilizar os processos. Outras vantagens também é padronizar ferramentas e ferramentas intercambiáveis. O que é uma ferramenta intercambiável? Eu tenho vários CNCs e eu posso utilizar a mesma ferramenta de usinagem em uma máquina, tanto em outra máquina. Aumento do controle em operações complexas e facilidade de programação e controle de produção. E também uma troca automática de velocidades. Isso já é inerente ao CNC, mas a gente que está vendo aqui pela primeira vez, faz sentido colocar este último item, que é a troca automática. Não preciso regular manualmente, ela faz isso tudo por um único e simples comando que já está pré-setado na máquina. E outras coisas também de vantagem é a redução na quantidade de máquinas, aumento da vida útil dessas máquinas e das ferramentas de usinagem, pois eu vou usar de acordo com os parâmetros corretos, aumento do controle sobre os desgastes das ferramentas, então eu sei que daqui tantas horas a ferramenta vai precisar ser reafiada, alta flexibilidade de produção, aumento da repetibilidade das peças e maior segurança do operador. Só para vocês terem uma ideia, o bloco de motor do Fusion foi um dos primeiros blocos de alumínio a serem usinados via CNC. E na época, quando ele foi lançado, há muito tempo atrás, quando vocês nem aprendiam a falar ainda, estavam falando Gugu Dadá, sabe? Aquele tempo antigo, sabe? Bem antigo mesmo. Ele rodava 1 milhão de quilômetros. 1 milhão de quilômetros. Era muita coisa, assim. Então, foi um avanço gigantesco para a indústria automobilística que passava a usinar os blocos de motores com o CNC. E a primeira empresa, que foi a Ford, ela lançou o Ford Fusion com 1 milhão de quilômetros. Uau! Uau! A desvantagem é o alto custo de implementação, né? Quem tem dinheiro, né? Nessas horas e estratégia também, mão de obra qualificada, programadores qualificados, exigência de organização entre os setores. Então, não é qualquer empresa. Qualquer uma lá? Não. Tem muita coisa por trás para permitir rodar um sistema desse. Então, quem tem CNC tem um controle sistêmico, uma visão sistêmica da empresa gigantesca. Então, não é qualquer empresa que consegue adequar o seu sistema.
Agora, vamos lá ao modo de funcionamento do nosso CNC. Este aqui vai ser o nosso CNC Simulator Tabajara 2.0.1 Late Machine. Nós iremos não agora, calmem. É só uma demonstração só, sabe? Para você ver como que vai ser. Ó, musicão, hein? Vou até tirar muito alto aqui. Este vai ser o CNC, ele roda no celular. Muito chique. Eu tenho uma programação, aciono ela, ponho play, ó, sai até aguinha, ó, para ver usinando, ó. Sensacional. Muito chique. Ó, até o cavaco é virtual, ó. Muito bem, temos aqui uma demonstração muito rápida, depois nós podemos ver esse vídeo aqui com mais tranquilidade, 5 minutos, mas ele mostra todas as funções aqui neste vídeo de demonstração deste programa. Nós mais para frente iremos utilizar, mas será no nosso próximo bimestre. Então, antes da gente aprender a mexer no próprio software, eu preciso mostrar como é que funciona ele, né? Quais são os primeiros comandos que eu preciso fazer antes de usar um programa, por exemplo, de simulação. Modo manual, modo de entrada de dados manual, execução contínua, execução passo a passo e o modo teste de programa. Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar o modo manual. É um vídeo, sei lá que língua que é. Eu não achei em língua brasileira, tá? Mas ele com o dedo, olha só, usando os dedos, ele insere as programações no display da máquina. Então, nesse caso, eu consigo fazer inserir a programação digitando os comandos. Tá vendo que não é um completo teclado igual do computador. Existem algumas letras aí, e essas letras que você tá vendo têm as funções específicas. O F de faca, o Z de zebra, tá vendo? Esses números, essas siglas são códigos já convencionados no sistema internacional para a programação CNC. E aí ele vai digitando, no caso ele está inserindo a ferramenta e tal, vocês vão descobrir por que que é. Assim, quando a gente estiver mais familiarizado, olha só, ele escreveu um programa inteiro para rodar na máquina. Então, você pode fazer essa inserção da programação manualmente. Então, esse é um exemplo do manual. Para fazer agora, antes de começar a entender como é que a máquina tá, eu preciso entender os eixos e sentidos de movimento. Tá? A máquina tem uma inteligência e essa inteligência começa a partir dos eixos. Então, a ideia é começar a entender como que o princípio, depois a gente entra com as regras. Certo? Tem algumas regras de programar. Eixo, que nem em matemática lá, sistema cartesiano, eu tenho uma direção segundo a qual eu tenho que programar esses movimentos, eu tenho que avisar, vai para a direita, vai para a esquerda, que direita que é essa? Vai para frente, vai para trás, o que é frente, o que é trás, entendeu? Para que ela faça de forma contínua e controlada. Graças a Deus, quem criou o sistema de eixo foi igual ao da matemática. Então, o mesmo plano cartesiano que você entende no seu curso de matemática é a mesma coisa para o CNC. Então, o eixo X é uma rotação em torno do eixo X, que é o eixo A, e o eixo B, que foi chamado de eixo B, é o eixo Y, e o eixo Z, que é o rotação aqui em torno desse eixo aqui, ó. O eixo C é o eixo Z. Beleza, ok. Então, parte de um centro e sai para fora. Você pegando a sua mão, então, para você compreender melhor, você pega a sua mão direita, certo? E aí faz esse sisteminha aqui, ó. O seu dedão sempre vai ser o X. O indicador, essa imagem aqui mais à direita da tela, pega aí e faz o desenho dessa mão em você aqui assim, ó. Dedão sempre vai ser o X, indicador sempre o Y e o Z é o dedo do meio, certo? Então, você fazendo nesse esquema, você tem um sistema de coordenadas na sua mão. Então, do seu dedo para fora, no sentido do indicador, no sentido das unhas,
É o sentido que sai do positivo, do zero, e vai para o mais. Agora, vamos pensar aqui na fresa, certo? Uma fresadora, tem uma fresadora manual, que é aquela que você vê lá na oficina mecânica do instituto, e tem uma fresadora CNC. Existem a fresadora CNC, que faz o movimento automático. Então, o sistema de eixos dela, o eixo Z, que é onde desce a ferramenta, para cima e para baixo, é o eixo árvore, certo? Paralelo. Então, o eixo Z, ele é paralelo ao eixo árvore da máquina, que contém o movimento principal de corte. E aí, os outros movimentos, que é o movimento da bandeja, o X e Y, é o eixo transversal e longitudinal. Longitudinal é o eixo X e o Y é transversal. Então, no caso do torno, eu vou usar apenas dois sentidos, que é o eixo X e o eixo Z, porque o eixo Y, ele é sempre constante, porque eu centralizo a ferramenta no centro da peça e eu não movimento a altura da ferramenta, e sim desloco no horizontal, né? E de profundidade, para entrar a ferramenta e sair para fora da peça e para deslocar ao longo do corpo. Por isso que no torno são dois sentidos só. Na fresa são três, para cima e para baixo, para direita e esquerda. E eu tenho centro de usinagem, que já é um negócio mais robusto, certo? Algo mais poderoso. E nesse poderoso aí, além dos eixos principais, eu tenho outros eixos secundários, U, VW, X, Y, P, K, T, por exemplo, como eixos secundários. Eu tenho vários planos. Ah, mas como que é? Tem um eixo 3D, o eixo que eu não enxergo? Não. São planos extras que são criados a fim de facilitar a programação. Isso é para superfícies complexas. Agora, eu tenho que avisar o ponto zero da máquina, da peça e da ferramenta. Que raio é isso? Vamos imaginar que você está dentro do seu quarto, acredito eu, não sei, no espaço, no cômodo que você está. E você é a ferramenta. E o espaço do seu cômodo seria as possíveis trajetórias que você, ferramenta, pode fazer. Eu tenho que partir de uma referência. E o ponto zero é justamente dessa referência. O ponto zero, por exemplo, da máquina, seria como se fosse uma parte desse seu cômodo onde partiria as origens. Então, olha só, a partir do canto lateral daquele cômodo seu, escolhe um canto aí da sua casa, do seu cômodo que você tá, e fala assim, ó, esse é o meu zero, certo? A partir dali vai ser a origem de todo o meu sistema de coordenadas. E a peça? A peça pode sair justamente no cantinho onde você determinou o zero da máquina, ou colocar essa peça no meio do cômodo. Faz sentido? E aonde é o ponto de referência da peça? É diferente do da máquina, mas que você também tem que dar uma referência. Então, é uma coordenada, é uma origem, certo? Ponto zero é para isso. E lembra lá que eu falei que você é a ferramenta? Então, você está no cômodo. O cômodo é o ponto, uma parte do cômodo que você escolheu é o zero máquina. Uma peça, que pode ser a cama sua, vamos supor que a sua cama é a peça. E o lado esquerdo da cabeceira é o zero da peça. E você é a ferramenta. Então, aonde é o zero? É os seus pés ou é a sua cabeça? Então, qual é a referência que você vai dizer para a máquina aonde começa e termina a ferramenta? Porque imagina que a máquina é cega. Ela não sabe o tamanho das coisas que você coloca lá dentro. Você precisa avisar ela numericamente. Por isso, desses pontos zero serem importantes. Existe o ponto zero da ferramenta e o ponto zero do torno. Cada um tem as suas peculiaridades, ok? Que nós vamos ver mais para frente. Mas tudo partindo desse sentido. Olha nesse caso aqui, ó. O zero máquina. O zero máquina está no centro da castanha, tá vendo? Lá dentro. Quase indo para a caixa Norton aqui, ó. Entrando no sistema de engrenagens. Mas o zero peça, que é o programador que escolhe, ele colocou na face externa da peça. Tá vendo? Na extremidade, onde acaba a peça, bem no centro geométrico. E o zero ferramenta? Ele colocou como se fosse onde encosta lá no mandril que acopla a ferramenta no corpo. Então, você veja só.
eu tenho a ponta, eu tenho uma distância e a máquina sabe, certo? Ela sabe qual que é o comprimento dessa ferramenta. Por isso que o movimento é tão preciso. E eu sei do desgaste, porque quanto mais eu uso a ferramenta, mais vai comendo a pontinha. E mesmo que come pouquinho, eu sei o quanto que está comendo. E a máquina compensa isso daí, trazendo a ferramenta um pouco mais para frente, para a distância, fica sempre igual. É sensacional. CNC é muito bom, certo? Então, a origem do ponto zero da peça, eu posso escolher na face externa, que é daqui, ó, na face da peça, ou no encosto das castanhas. O programador que escolhe, certo? Na fresa, o zero máquina normalmente é no centro de fixação da peça aqui, ó, tá vendo? O zero ferramenta é no encosto onde a ferramenta tá aqui. E eu tenho como se fosse um mandril que encaixasse no outro aqui, ó. E aí eu encosto uma aqui dentro e eu tenho essa bolinha aqui, tá vendo? Aonde fica encontrado aqui esse zero ferramenta. E eu tenho uma distância padronizada. A máquina sabe aonde é esse zero. E aí eu digo para ela, olha, minha ferramenta tem tantos de comprimento, tanto de diâmetro. Eu aviso ela para ela poder trabalhar. E o zero peça, eu desenhei aqui uma peça aqui, tá vendo? Uma bolacha comida aqui, certo? Uma bolacha mordida. Né? Nesse cantinho aqui dessa bolacha aqui, eu escolhi o meu zero peça. Eu que escolhi. O programador que escolhe que seja aqui. Não necessariamente precisa ser toda vez nesse cantinho, certo? Prazer, torno, turno, sala, sala, torno. Estamos aqui olhando para um torno CNC, certo? O torno CNC, ele tem algumas características diferentes do torno convencional, que ele tem os displays, certo? O operador, ele não pode manipular, não tem os manípulos ali de rotação, é tudo programado. Então, eu tenho que inserir a programação para o torno executar. E diferente do torno convencional, ele tem uma portinha aqui, ó, que ele só vai ligar a máquina depois que o sistema estiver fechado. Então, na hora que as portas se fecham, o sistema começa a rodar para poder usinar, justamente para proteger a pessoa que está fora, porque os ciclos de rotação dessa máquina é muito mais alto que um torno convencional, justamente para ganhar produtividade, para sair mais rápido as peças. Tá? O eixo Z é o eixo árvore do torno, tá vendo aqui a pecinha no cantinho direito? Então, o eixo Z é no sentido do comprimento do tarugo e o eixo X é no sentido do diâmetro, ok? Sempre vai ser assim, X diâmetro e Z comprimento da peça. Z longitudinal e X transversal. O eixo Y é desconsiderado porque é onde fica fixada a ferramenta e ela não se move, é no centro geométrico. Estamos chegando ao fim já, gente! Sistemas de coordenada absoluta incremental. Então, eu posso falar para você, posiciona no seu zero máquina, no canto do seu quarto, do seu cômodo que você está. Ande 2 passos. Então, seria a partir da minha referência, ande 2 passos. Ande 3 passos, certo? Então, tem uma diferença na forma de eu dar essas direções. Eu tenho, todos serão cartesianos, a forma de medir, só que uma é absoluta, isso é um tipo, e o outro tipo é incremental. Coordenadas cartesianas, prazer, vocês já viram. Aonde intersecciona os eixos é a origem do sistema. E na cartesiana, as retas se cruzam, normalmente o eixo horizontal fica implícita, a direção do movimento longitudinal da máquina, vertical associado ao transversal, não se importando os componentes. Na coordenada absoluta, é como eu tenho o eixo, cruzou, e todas as medidas vão partir desse centro. Olhe bem, preste atenção no que eu estou falando. Coordenadas absolutas, eu tenho um único sistema de referência, que é onde cruza esse meu eixo de referência, e todas as medidas partem desse zero, desse referência. Na incremental, tem até um exemplo aqui, ó. Por exemplo, tem os quadrantes. Medidas aqui, ó, do ponto 1, mais 18 e mais 10. Esse pontinho
vai ficar no quadrante 1. Quais outros quadrantes que eu posso usar? No ponto 2, que é o menos 18 e mais 15. Então, dependendo da posição dessa coordenada, eu vou estar em um dos quadrantes. A minha peça pode permear todos os quadrantes ou apenas um quadrante só, mas tudo vai ser em referência à minha origem, aonde eu coloco a minha origem. Tem um exercício para nós fazer depois, fique tranquilo, nós teremos tempo, certo? Depois eu vou discutir com mais calma, certo? Eu tenho os pontos. Como que eu faria para colocar estes pontos no sistema de coordenada absoluta? Tenho menos 50, 0, menos 40, como que faz? Primeiro, você traça os eixos. Segundo, traça os pontos e lembra de nomeá-los. Terceiro, liga os pontos. Tem uma coisa errada de edição aí, mas tudo bem, depois eu arrumo. É aqui, né? Eu nomeei a cota errada. Mas enfim, eu vou consertar isso daí. Normal. E aí, então, eu uno os pontos. Traço os pontos e depois eu uno. Então, esta é a peça. O CNC, ele entende dessa forma. Ele entende como coordenadas. A ferramenta, ela vai seguir o caminho que você pediu para ela. E o caminho que você pediu é os pontos. Vá para o ponto 1, vá para o ponto 2, para o ponto 3, para o ponto 4, para o ponto 5, para o ponto 6, para o ponto 7. Então, a ferramenta, ela entende esse nível de trajetória. No estilo de coordenada incremental, aí muda o esquema. Eu tenho o meu plano cartesiano inicial, mas o próximo ponto é em relação ao ponto anterior, certo? Então, eu tenho a minha origem. Ok, parti. Primeiro ponto seria o meu 0. Segundo ponto, a partir do meu ponto 1. Terceiro ponto é a partir do ponto 2. Tá vendo? Então, o sistema de coordenada incremental é o ponto anterior, é a chamada de origem. Então, eu sempre cancelo depois que eu traço o próximo ponto, eu cancelo o anterior. E o próximo ponto é em relação àquele que eu já estou pensando. Vou mostrar aqui, ó. Eu tenho esse eixo aqui, ó. Tem o ponto 1, que é a origem. O ponto 2 é a partir da origem, beleza. Agora o ponto 3, não é a partir do ponto 1 mais, é a partir do ponto 2. Neste caso aqui, eu tenho essas coordenadas. Como que eu faria para fazer no sistema incremental? De novo, traço o eixo, certo? Só que agora, o primeiro eixo é o que vale. Eu coloquei aqui, mas eu não sei se vai ser feliz aqui. Vamos lá. O ponto 1 é a minha origem, que é onde cruzou, certo? Só que o ponto 2 é a partir da minha origem. Mas o ponto 3 é em relação ao ponto 2. É como se esse sistema de referência sempre mudasse a partir do último ponto. E depois eu traço a peça. Bom, o que eu tinha para falar é isso. Preste atenção com muita calma. Normalmente tem empresas que sempre regem um momento aqui para uma estratégia para fazer as programações. Eu sempre vejo a programação no modo de coordenadas absolutas, incremental são raros, mas existe essa possibilidade. Por isso da importância de saber como que se faz cada uma das duas, ok? Estou aqui para mandar um salve para os meus queridos alunos do 2º ano Mecânica Integrado do Instituto Federal de Bragança Paulista. Como são muitos alunos e não quero esquecer de ninguém, ok? Eu vou ler a lista aqui, tá bom? Meus lindos fofos, eu amo vocês. Aline Moura, Ana Beatriz, André, Camille, Catarina, Clara, Daniela, Gabriel Santos, Gabriel Mota, Giovana, Guilherme, Heloísa, Jaine, Jennifer, João, Laísa, Lucas Gomes, Lucas Souza, Mariana, Matheus Bueno, Matheus Passos, Matheus Gabriel, a Mirella, a Natália, o Pedro, Pietro, Poliana, Rayane, Juan, Sofia, Vinícius, Alexandre, Vinícius Silva e o Ingrid. Meus fofos.